Voltei do espetáculo mais cruel que já vi. Fiquei surpreso por sair de lá ainda sendo uma pessoa. Imagine assistir a um show onde pessoas morrem de verdade, e a plateia vibra com isso, como se fosse um gol de Copa. Foi exatamente o que Sêneca presenciou ao visitar o Coliseu. Ele esperava ver um espetáculo tradicional, talvez até algo simbólico. Mas o que viu foi a brutalidade pura, homens sendo assassinados por diversão, enquanto a multidão aplaudia, sorria e pedia mais sangue. Naquela época, o Coliseu era o entretenimento mais popular de Roma, mas para Sêneca, aquilo foi mais que um espetáculo, foi um espelho de decadência moral de sua sociedade. O que chocou Sêneca não foi apenas a violência, mas a maneira como a multidão havia se acostumado com ela. E agora, olha ao seu redor. Não vivemos mais em arenas de pedra, possuímos mais tecnologia, estudo e os tempos são outros. Mas será que mudamos tanto assim? Hoje, o Coliseu está nas redes sociais ou até mesmo no seu trabalho, nos vídeos de briga que viralizam, nos comentários de ódio, nos perfis criados apenas para humilhar, zombar e destruir reputações. A diferença é que agora o sangue é virtual, mas o prazer em ver alguém sendo esmagado continua real. A multidão vibra com escândalos, aplaude humilhações públicas, e quanto mais cruel for o espetáculo, mais curtidas, mais views, mais engajamento. Se Sêneca ficou horrorizado com o que viu em Roma, o que ele diria de nossa era digital? Ao sair do Coliseu, Sêneca diz que se sentiu manchado, como se só por estar ali tivesse absorvido parte daquela crueldade, como se de alguma forma ele pertencia àquilo tudo. E é isso que a multidão faz. Ela nos transforma sem que percebamos. Você entra como espectador e sai como parte do espetáculo. Começa apenas assistindo, depois rindo, depois torcendo, e quando se dá conta, está repetindo os mesmos padrões de crueldade que antes criticava. E não precisa ser uma arena lotada, basta um grupo de WhatsApp, por exemplo, basta a sensação de estar ao lado da maioria para desligarmos nossa bússola moral. Pense na última vez que você ouviu alguém dizendo algo errado, agressivo ou até mesmo preconceituoso, e mesmo assim você ficou quieto, ou pior, você riu junto, concordou, não porque acreditava naquilo, mas porque não queria parecer diferente. Você sabia que aquilo te incomodava, mas por algum motivo preferiu pertencer a estar certa. E esse é o efeito sutil da multidão. Ela não grita o que pensamos, ela cala o que sentimos. E cada vez que silenciamos a razão para agradar os outros, ela volta um pouco mais fraca. Aos poucos, você deixa de ser quem é e começa a concordar com o que as multidões gritam. É assim que se perde a identidade sem perceber. Nós compartilhamos mais do que ideias, também compartilhamos vícios. Sêneca acreditava que os vícios são contagiosos. Assim como uma doença se espalha entre os corpos, os comportamentos destrutivos se espalham entre as mentes. A leviandade, o deboche, a intolerância, tudo isso pega, porque é mais fácil rir de alguém do que entender a dor dele. É mais fácil julgar do que refletir. E quanto mais estamos cercados por pessoas que vivem assim, mais normal tudo isso parece. As pessoas compartilham vícios com mais facilidade do que compartilham virtudes. E o contato constante com comportamentos doentios acaba, aos poucos, contaminando a nossa percepção. É como o Epiteto disse uma vez: nenhuma coisa grande é destruída de uma vez só. Aos poucos, você normaliza o que antes causava repulsa, começa a achar engraçado o que antes parecia ofensivo, começa a tolerar o que antes dizia nunca aceitar. Você não percebe, mas sua bússola moral vai sendo reprogramada. O nosso caráter é moldado pelas companhias. Sêneca dizia que nenhum caráter é tão forte que, ao ser jogado em más companhias, não se contamine. E isso vale tanto para os amigos quanto para os ambientes que frequentamos, físicos ou virtuais. Nem mesmo o mais virtuoso dos homens está imune à influência do meio. Muitas vezes subestimamos o poder da convivência. Achamos que somos mais fortes que o ambiente, que nossa moral é firme, que sabemos nos proteger. Mas Sêneca nos alerta: não se trata de fraqueza, se trata da exposição constante. É como entrar em um quarto cheio de fumaça. Você pode até não fumar, mas vai sair com o cheiro grudado na roupa, no cabelo, na pele, e o mesmo acontece com a alma. Você pode ter valores sólidos, mas se convive diariamente com mentiras, futilidades e desrespeito, aos poucos, isso tudo vai encontrando espaço dentro de você, vai moldando sua linguagem, alterando seus limites, abaixando seu padrão, porque hoje a multidão não está só nas ruas, ela está no feed, nos comentários, nos vídeos que assistimos, nas pessoas que seguimos e tomamos como referência, mesmo sem perceber. Às vezes uma multidão pode até estar dentro da sua casa. Você pode estar sozinho no seu quarto, mas cercado por influências poderosas. E o mais perigoso é que essa contaminação não dói, não avisa e quase nunca é percebida de imediato. De repente,
você se pega rindo de algo que antes te incomodava, reproduzindo frases que antes considerava absurdas ou defendendo atitudes que você jurava jamais aceitar. É como diz um provérbio popular: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Os estoicos, por outro lado, diriam: diga-me o que você tolera diariamente e eu te direi no que você está se tornando. Por isso, a vigilância não deve ser paranoica, mas deve ser constante. Não para isolar-se do mundo, mas para proteger aquilo que é mais de valioso, o seu caráter. O algoritmo, por exemplo, funciona como uma multidão invisível. Ele te mostra o que as massas querem ver, e se você não estiver atento, começa a querer ver também. O estoicismo nos alerta para essa influência sutil. Se você não escolher o que consome, será consumido. Mas nem tudo é decadência, ou doenças que nos infectam. Sêneca também acreditava que as virtudes são contagiosas. Se os vícios se espalham, a bondade também pode. A sabedoria, a paciência, a justiça, tudo isso também é aprendido pela convivência. Estar perto de pessoas centradas, éticas e serenas tem um efeito silencioso sobre nós, nos inspira a subir o nível, a sermos melhores. E talvez esse seja o maior antídoto contra a multidão, criar o hábito de conviver com pessoas que puxam você para cima. Por isso, devemos escolher bem as pessoas que nos cercam, porque elas nos influenciam a sermos melhores, mais gentis e mais sábios. A filosofia estoica nos lembra de algo fundamental. Nós imitamos o que vemos. Às vezes não percebemos, mas copiamos os sentimentos, as opiniões e até os vícios das pessoas ao redor. Por isso, os estoicos valorizavam tanto a solitude. O silêncio não era isolamento, era um retorno à própria consciência. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo. Epiteto falava consigo mesmo. Eles sabiam que, no meio do ruído da multidão, a primeira voz que se cala é a da razão. Mas não se enganem, os estoicos não eram contra a convivência social. Eles acreditavam no valor dos amigos, das boas conversas, do aprendizado coletivo, mas alertavam: evite multidões que te tiram de você mesmo. Evite ambientes que fazem pouco caso da virtude. Evite companhias que enfraquecem seu caráter. Evite lugares onde pensar é motivo de deboche e onde gritar é mais eficaz do que argumentar. Nem todo lugar cabe alguém que deseja viver com clareza e propósito. A multidão nem sempre está do lado de fora. Às vezes ela está dentro de nós, nos impulsos, nas reações, nos vícios que deixamos acumular. O estoicismo não diz não sinta, ele diz não se deixe arrastar, porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em manter sua integridade onde a maioria se perde. Lembra daquela frase do Sêneca lá do começo do vídeo? Voltei do espetáculo mais cruel que já vi. Fiquei surpreso por sair de lá ainda sendo uma pessoa. Hoje, o desafio não é apenas sair de um coliseu, é passar por um feed de notícias, uma timeline ou um ambiente tóxico e ainda conseguir dizer: eu continuo sendo eu. Essa é uma das vitórias estoicas de todos os dias. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, fica aqui meu muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.